Então, gente, continuando aqui, estamos falando do motivo especulação da demanda por moeda, e esse motivo foi pensado inicialmente pelo Keynes, né? E a gente tem, com base nos trechos aí que eu indiquei, por exemplo, tem outros trechos que demonstram a ideia de Keynes sobre o assunto, né? Mas na cabeça de Keynes a gente tem o quê? Que uma pessoa que tem dinheiro para aplicar, ela espera receber um retorno. Se o dado retorno, ela vai fazer uma aplicação, o dinheiro dela ficará preso, forma de falar, né? Ficará comprometido durante certo período de tempo. Se a pessoa precisar do dinheiro de volta, pode ser que ela acabe tomando um prejuízo, fundamentalmente se a taxa de juros, do momento em que ela aplicou até o momento que ela deseja recuperar o dinheiro, tem aumentado. Aí, por exemplo, dá um exemplo exagerado, mas vamos dizer uma taxa de juros de 0%. Então você faria uma aplicação, claramente ninguém faria uma aplicação nessas condições, mas digamos que você aplicasse aí 10 mil reais por um ano para receber 0% de juros. Ou seja, você aplica 10 mil reais hoje para receber 10 mil reais daqui a um ano. É claro que ninguém faria uma aplicação dessa, não tem por que fazer isso, né? Mas é só por razões de exemplificação, né? Exemplificar a questão do Keynes. Você aplica 10 mil hoje para receber 10 mil daqui a um ano, 0% de juros. Se você precisar de dinheiro daqui a 6 meses, no meio do período, você vai querer pegar o dinheiro, vai tentar recuperar, resgatar. Mas se o juros estiver aumentado para 1% que seja, então quando você for resgatar o dinheiro, fatalmente você vai resgatar menos do que os 10 mil. Até podemos fazer a continha, né? Mas não é necessário fazer a conta. Claramente você vai ter que resgatar menos. Por quê? Porque você vai ter que dar um desconto ao devedor. Então, do momento em que você aplica até o momento que você resgata, se o juros sobe, quem aplica está correndo o risco de tomar prejuízo caso queira o dinheiro, né? Que ele queira resgatar, sacar, receber o dinheiro de volta antes do vencimento da aplicação, né? E contra esse risco temos duas reações aí de quem aplica. Primeiro, quem aplica vai querer aplicar uma taxa de juros mais alta possível, vai querer cobrar um juros muito alto. Se o juros for baixo, a pessoa não vai aceitar aplicar. E dois, é exatamente isso que eu acabei de falar. Se o juros for baixo, como por exemplo a um juros 0%, não há dúvida, ninguém vai aplicar dinheiro. Todo mundo, claramente, a preferência pela liquidez, nas palavras de Keynes, vai se tornar virtualmente absoluta. Quem tem dinheiro para aplicar não vai aplicar, e quem tem dinheiro aplicado vai querer resgatar tudo que tem aplicado, porque a expectativa a um juros zero, a expectativa é que o juros suba. Se o juros subir, o preço dos ativos, títulos, como a gente vai simplificar, tende a cair. O preço das aplicações financeiras tende a cair. As pessoas vão ter que dar um desconto ao resgatar as suas aplicações antes do vencimento. Então, se o juros chegar a zero, não tem por que manter uma aplicação. Todo mundo vai querer resgatar suas aplicações e guardar dinheiro vivo. A preferência pela liquidez vai se tornar virtualmente absoluta, tá certo? Mas daí nós temos o que também? Que se os juros, esse risco é subjetivo, os juros de 0% é exagerado. Não precisa chegar a 0%, 0,1%, 0,2%, ou nas palavras de Keynes, ele considerou 2%, já é algo, na visão de Keynes, muito próximo a 0%. A 2%, quem aplica tem mais a temer do que a esperar. Se você aplicar dinheiro a 1 ano, 5 ou 10 anos, recebendo 2% ao ano, se ao longo do prazo da aplicação você precisar do dinheiro de volta, isso por si só não é problema. Se o juros se manteve inalterado, então você vai receber o que você esperava receber, certinho, não vai nem ganhar nem perder, você vai ou melhor, você vai ganhar o que era esperado pelo prazo de tempo que você manteve a aplicação. Mas se o juros subir,
Então, se ele subir só um pouquinho, já possivelmente o aplicador entra em prejuízo. E contra esse prejuízo, ele pode simplesmente não aplicar o dinheiro a uma taxa de juros tão baixa. E qual o problema do motivo de especulação da demanda de moeda? O problema é justamente que as pessoas passam a reter dinheiro. E dinheiro vivo, elas passam a não mais aplicar. Veja, se você ganha seu salário, uma parte você gasta, outra parte você poupa, isso tem a ver com o primeiro trecho que eu indiquei ali. Se você poupa aplicando no banco, o banco pega seu dinheiro e empresta para alguém. Alguém vai gastar seu dinheiro. A demanda na economia, você poupar, isso não reduz a demanda na economia. Você poupar significa que alguém vai gastar o dinheiro que você está poupando. Ué, como que pode? Ele vai te roubar? Não, é que você vai aplicar no banco, o banco vai pegar seu dinheiro e vai emprestar para alguém. Alguém vai gastar esse dinheiro. O volume de produção e oferta da economia vai ser igual, agregado, vai ser igual ao volume de demanda na economia. E está tudo funcionando certinho. Mas se as pessoas passam a poupar do jeito que o Keynes está indicando ali, sob a forma de dinheiro líquido, então vai faltar demanda na economia. Está indicando ali no primeiro trecho, né? Quando alguém acumula suas economias sob a forma de dinheiro líquido. Isso para a economia é um problema grave. Mas aí também é interessante, né? É um problema grave na visão de Keynes, ou a partir de Keynes se percebeu que isso é um problema grave. Classicamente isso não era problema por duas razões. Primeiro, se as pessoas resolverem guardar dinheiro líquido, imaginava-se na teoria clássica, tudo bem, vai faltar demanda, mas demanda para os clássicos é irrelevante, demanda agregada para os clássicos é irrelevante. Se faltar demanda, o que vai acontecer é que preços e salários na economia tendem a cair e eles vão cair o tanto que for necessário, de tal forma que a economia volte a produzir e vender tudo que é capaz a pleno emprego. Então, a escassez de demanda só impacta ou impactaria variáveis nominais, preços e salários. Variáveis reais, produção e emprego permaneceria inalterado, né? Então, não ter demanda, classicamente não tem problema nenhum, né? Não tem problema as pessoas guardarem dinheiro em dinheiro vivo, dinheiro líquido, né? O problema é na medida em que a hipótese de perfeita flexibilidade de preços e salários ela fica cada vez menos real ou mais irreal, ela não tem a ver com a realidade da economia, a rigidez de preços e salários se torna o padrão na economia, então uma perda de demanda não levará as pessoas guardarem dinheiro vivo, vai escassear a demanda agregada na economia, isso não vai levar a queda de preços e salários, vai levar à queda de produção e emprego. Então há que se fazer um jeito de gastar esse dinheiro de alguma forma. Ou as pessoas têm que gastar o dinheiro poupado, ou elas têm que aplicar. Se elas não aplicam, elas guardam o dinheiro vivo. E a solução keynesiana para esse problema, eu acho que do que a gente já viu, já é meio óbvia, né? O governo é que tem que captar esse dinheiro, oferecer uma taxa de juros melhor, né? Captar esse dinheiro, gastar esse dinheiro e reaquecer a economia. E aí as pessoas, ao reaquecer a economia volta a funcionar, os juros voltam ao normal e as pessoas voltam a aplicar sua poupança, empresas voltam a se endividar, realizar investimentos e a economia volta ao normal, né? Se essa solução é certa ou errada, não sei, mas é a visão keynesiana, né? Mas enfim, nós temos aí o problema do motivo especulação da demanda por moeda. O que é o motivo especulação? Ele é fruto da incerteza com relação aos juros, de um lado, de outro lado, com a possibilidade dos juros ser muito baixo, né? O que torna a incerteza algo quase que certo. Os juros vai subir se os juros é baixo. Um juros 0%, quem é que vai aplicar? Ninguém, todo mundo vai guardar dinheiro. Por si só, classicamente, isso não era problema, porque havia perfeita flexibilidade de preço e salário, se imaginava. Mas se percebeu que no mundo real não existe perfeita flexibilidade de preço e salários. Então as pessoas guardarem dinheiro é problema, né? Isso de um lado. De outro lado, temos que entender também por que os juros estariam abaixo. Os juros estão baixos porque devedores, pessoas que pegam dinheiro emprestado, eles não estão se dispondo a pagar uns juros
razoavelmente alto, de tal forma a levar os poupadores a aplicar seu dinheiro. E por que os devedores, os lançadores, as pessoas que pegam dinheiro emprestado, lançadores de títulos de dívida na economia, não se dispõem a pagar um juros razoavelmente alto, de forma a levar poupadores a emprestar? É porque eles próprios, por sua vez, não estão com boas expectativas com relação ao futuro. Então, empresas não investem, elas não se endividam. Não se endividam, a demanda por crédito é baixa. A demanda por crédito é baixa, a taxa de juros é baixa. Com a taxa de juros baixa, as pessoas passam a guardar dinheiro vivo, o que acaba gerando escassez de demanda na economia e confirmando a expectativa das empresas, né? A economia entraria em recessão. Por um pensamento como esse, muita gente considera que a economia é a ciência das expectativas autorrealizáveis, né? Se isso é certo ou errado também, não sei, mas muita gente considera a economia assim, né? Mas enfim, talvez o vídeo aqui fique um pouco longo, mas a gente tem o quê? Que com base na motivo de especulação da demanda de moeda, a gente tem que as pessoas podem reter moeda por considerar moeda um bom ativo, né? E na medida que elas consideram a moeda um bom ativo, então elas vão alocar a sua riqueza, o seu patrimônio, de uma certa forma, de tal forma justamente maximizar a sua riqueza. Mas aí nós podemos entender o motivo de especulação da demanda de moeda pela ótica da teoria de alocação de carteira, ou com base na teoria de alocação de carteira, ou alocação de portfólio. Como que as pessoas fazem para distribuir a sua riqueza? E para simplificar, vamos dizer que, como é normal aí em cursos de macro, considerar que só existe dois tipos de ativos que as pessoas possam acumular sua riqueza, que seria moeda ou títulos. Então as pessoas podem guardar dinheiro vivo ou aplicar esse dinheiro, sua poupança, em títulos, onde os títulos, na realidade, eles representam todos os outros ativos da economia. Os lançadores de títulos são os investidores da economia, são os fazendeiros, os industriais, o comércio, todo mundo que precisa realizar investimentos, lança títulos no mercado, vende títulos, e quem compra são as pessoas que têm dinheiro para aplicar. E com isso o dinheiro sai do bolso dos poupadores e vai para o bolso dos despoupadores. Mas enfim, vamos considerar a alocação de carteira, a demanda especulativa de moeda, com base na teoria da alocação de carteira, para chamar a atenção para uma característica importante da moeda. Vamos considerar que só existem dois tipos de ativos na economia, que são moeda e títulos. Isso é uma simplificação, mas não é uma simplificação absurda. Considere que por trás dos títulos estão todos os outros possíveis ativos na economia. E ao selecionar ativos, uma pessoa que vai formar sua carteira, alocar seus recursos entre diferentes ativos, de tal forma a manter a sua riqueza, né, de uma forma rentável, ela considera basicamente três características, que são a rentabilidade esperada, o que se espera ganhar, o risco, que diz respeito à possibilidade de perder dinheiro, né, ficar mais pobre, piorar a sua situação, e a liquidez. Liquidez é uma característica muito importante. O que é liquidez em economia ou em finanças? Liquidez diz respeito à capacidade que todo e qualquer ativo tem de se transformar em dinheiro de forma rápida e sem grandes prejuízos. Se transformar em dinheiro é forma de falar. Você tem um ativo e você pode vender ele. Se você consegue vender rapidamente, sem baixar o preço, então esse é um ativo altamente líquido. Se você tem um ativo em mãos que você tem dificuldade de vender, leva tempo, ou para vender rapidamente você tem que baixar muito o preço, te gerando prejuízo, então esse é um ativo pouco líquido. Então todos os ativos da economia eles têm um certo grau de liquidez. Existem os ativos mais líquidos e os ativos menos líquidos. Moeda, dinheiro, é liquidez por definição, por excelência. Liquidez é a capacidade que o ativo tem de se transformar em dinheiro, mas dinheiro já é dinheiro. Então dinheiro é a definição de liquidez, né? Liquidez por definição, né? É dessa característica que vai vir o interesse das pessoas em reter moeda em vez de títulos ou outros ativos.
Mas enfim, considerando a característica da rentabilidade esperada, no que diz respeito à moeda, se você guardar um certo valor de dinheiro, 10 mil reais, daqui a um ano ou 10 anos você vai ter 10 mil reais, desconsiderando que você seja roubado, que pegue fogo, né? Se você manter 10 mil reais na conta corrente, daqui a 10 anos você vai ter 10 mil reais. Mas então você não espera ganhar nada com dinheiro, nominalmente falando, né? Realmente, considerando a deflação, você até pode ter um ganho de poder de compra, mas nominalmente você não ganha nada. Agora, se os preços caem e você ganha dinheiro, então você ganha poder de compra, com títulos a expectativa é melhor ainda, porque os títulos têm expectativa de te pagar nos juros. Então, se você faz uma aplicação de R$1.000 ou 10 mil, daqui a um certo período de tempo a sua expectativa é ter mais do que você aplicou, caso você aplique em títulos. Então, a rentabilidade esperada da moeda nominalmente é nula, dos títulos é maior que nulo, maior que zero. Pode até ser uma rentabilidade alta, esperada, né? Já o risco da moeda também é nulo. Você não tem risco de perder dinheiro guardando dinheiro. De novo, desconsiderando que você seja roubado ou sua casa pegue fogo se você estiver guardando dinheiro em casa, né? Mas se você tem 100 reais, daqui a muito tempo você vai continuar tendo 100 reais. Você não vai ter menos que 100 reais por conta disso, né? Já o risco dos títulos também é maior que zero. Você pode vir a ter menos do que o valor inicial. E é aí que quem já começa a chamar atenção para a vantagem da moeda em relação aos títulos. No que diz respeito à rentabilidade esperada, título é melhor do que moeda. No que diz respeito a risco, moeda é melhor que título. Agora, no que diz respeito à liquidez, foi o que eu falei, por definição, moeda, dinheiro é liquidez por definição. Então a liquidez da moeda é absoluta, total, completa, plena, né? Moeda é liquidez. Inclusive por isso que demanda de moeda a gente simboliza por L, é demanda de liquidez. Quando você quer liquidez, você quer moeda. Se você tem moeda, você tem liquidez. Já títulos, você pode ter títulos de alta liquidez, mas nenhum título vai ser tão líquido quanto a moeda, né, em mãos. Forma de falar, depositar em conta corrente. Então a liquidez dos títulos é menor do que a da moeda. Então, pelo critério da liquidez, a gente tem que a moeda também é melhor do que títulos, né? Mas então você poderia dizer, não, mas então se dois critérios, com base em dois critérios, a gente tem que ter dinheiro é melhor do que ter título, só um critério, título é melhor do que dinheiro, então ninguém nunca vai ter título, sempre vai ter moeda. Não, a questão é que na característica que torna o título melhor do que dinheiro, essa característica pode ser muito melhor para os títulos, né, do que para o dinheiro nas outras características. O que significa dizer que os títulos podem pagar uma taxa de juros uma rentabilidade esperada tão alta que vale a pena abrir mão da moeda, né? Mas é justamente isso, se os títulos pagam juros suficientemente altos, as pessoas abrem mão da moeda para aplicar em títulos. Mas se a rentabilidade esperada dos títulos já é razoavelmente baixa, então a moeda já se torna, reter moeda, manter dinheiro vivo, já se torna um bom negócio, melhor que aplicar em título que pague um juros tão baixo, né? E sendo assim, a gente vai ter uma relação entre a quantidade demandada de moeda e a rentabilidade dos títulos, que é a taxa de juros, né? E a gente tem que a quantidade demandada de moeda pode mudar muito ou pouco, dado a variação na taxa de juros. E a essa relação entre variação na quantidade demandada de moeda e variação nos juros, aqui em economia a gente chama de sensibilidade da demanda de moeda aos juros, tá? Onde essa sensibilidade pode ser nula, a quantidade demandada de moeda não muda dada a variação dos juros, ou pode ser infinita, tá? Ali o símbolozinho está errado, aqui é menor, está entre 0 e infinito, tá? Ali, entre 0 e infinito. Eu botei maior que 0 e maior que infinito, não existe isso, né? Mas enfim, vamos entender melhor a sensibilidade da demanda de moeda no próximo vídeo então. Valeu, tchau!